queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos vivendo épocas muito importantes na humanidade, cujos descobrimentos da tecnologia vão devassando para nós mesmos entendimentos mais amplos, demonstrando quantas coisas nós não sabíamos e passamos a saber. Vai demorar um pouco, talvez, mas em alguns setores chamados religiosos, já há uma transformação muito grande na compreensão das coisas ditas da religião. Herdando do nosso ontem concepções antiquadas, cabíveis naquela época ou desenvolvidas deste modo, o homem vivia perdido entre dois extremos. Porque inicialmente a religião, assim depois estabelecida como uma igreja organizada, defendia seus pontos de vista com base nas Escrituras. Estas que hoje conhecemos, a chamada Bíblia. E porque se atribuía única e exclusiva herdeira de Deus, a Escritura Sagrada era o atestado deste, ou era esse testamento, esta herança, o documento que mostrava para qualquer pessoa que de verdade a igreja na terra era representante de Deus. E para dar ainda um pouco mais de respaldo a isto, desenvolveram a ideia de que Jesus é Deus, já que o Novo Testamento e a igreja proveniente destes princípios estava embasada nas lições deixadas pelo Cristo. Nada então mais poderoso do que você representar Deus, atribuindo a Jesus uma falsa, uma equivocada divindade. Não que isto, ao não ser assim, o diminua, mas ou melhor, desrespeitando o que o próprio Jesus disse, houve esse interesse de convertê-lo em Deus. E uma tentativa de explicar essa coisa ainda mais absurda, que é dizer que Deus, é Jesus e é o Espírito Santo tudo ao mesmo tempo. Coisa que a maioria dos próprios católicos até hoje não entende. E não consegue juntar logicamente as três coisas. Sobretudo por quê? Porque a mesma inteligência, que se divide em três, manda a si própria e mata a si mesma para aplacar a sua própria ira. Se fôssemos considerar que Deus enviou Jesus, que é Deus também, e aceitou matar Jesus porque estava contrariado para limpar toda a sujeira da humanidade. Por estes caminhos tortuosos, os religiosos da época e os de hoje, não conseguem chegar a lugar nenhum. Coisa que, inclusive, está fazendo com que muitos deixem estas concepções e tentem encontrar uma outra que seja mais adequada ao seu entendimento. No entanto, oriunda dessa maneira de interpretar as coisas, a igreja, que queria ser sempre a hegemônica representante da divindade na terra, lastreava todos os seus ensinos nos papéis que estavam escritos. E isto começou a criar uma série de problemas, porque até então, enquanto o homem não perguntava, não queria saber, tinha só que dizer sim senhor, não senhor, estava tudo funcionando direitinho. É como quando você tem um filho, o filho é bebê, o bebê só chora e dá comida. Ele chora se dá comida, ele chora se dá comida, ele chora se dá comida, e esse é o acordo.
Aí começa a crescer e aí você descobre que ele engoliu uma vitrola. Mas que é isso? Mas por que é isso? Mas por que é isso? Por que é isso? Eu quero isso, eu quero isso. E ele não para de falar e você fica quieto, moleque. Depois eu falo, agora não pode. Mas não pode por quê? Porque não pode. Eu estou dizendo que não pode. Até então, você é maiorzão do que ele mede o seu tamanho, aí tudo bem. Mas chega um momento em que ele, porque você quer que ele faça isso, ou seja, quer que ele desenvolva-se intelectualmente, comece a pensar, ele começa a aprender a raciocinar, ele começa a colocar as coisas. E então, você diz uma coisa e faz outra. E você é o exemplo para ele. Aí ele fala, posso falar? Pode. O que foi, menino? O senhor não falou que é assim, é que a gente tem que falar a verdade? É isso mesmo. Mas por que o senhor mentiu dizendo que não estava? Olha aí, menino, olha o respeito, hein? Olha como você fala com seu pai. Ou seja, uma resposta intimidadora. Você criou a sua própria maneira de agir, seu próprio caminho, ensinou seu filho como é. Só que você não está agindo como você ensinou. E quando o pequeno, que para descobrir as nossas besteiras, não precisa ser muito inteligente, os pequenos já são assim, eles já olham e percebem, quando ele percebe isso, ao invés de você falar, é verdade, eu infringi a nossa regra. O que faz o pai autoritário? Cala a boca, menino, olha o respeito. Ou seja, assim também passou a fazer a igreja. Quando a humanidade atingiu a idade de questionar, de querer saber, de colocar as contradições que existia neste grande emaranhado, ou estavam ali existindo para tentar enganar ou manter aquele domínio, quando alguém começou a falar, posso fazer uma pergunta? Não pode! Fogueira para ele. Ele está tomado por Satanás. Pronto. E aí acharam um bom aliado. Você não podia pensar, não podia raciocinar, porque qualquer coisa que você fizesse neste sentido, você já era filho do demônio. E para o filho do demônio, nada melhor do que ir conversar com o pai pessoalmente, lá no inferno. Então, corta já a cabeça, põe ele pendurado, já mata o infeliz, porque aí ele vai conversar com o pai dele certinho lá e se entendem. Bom, quando este estado se tornou muito polarizado, ou seja, quando não foi mais possível para a própria igreja impedir que o raciocínio dos seus membros detectasse coisas equivocadas, detectasse que aquela forma de falar, aquela forma de ser, aquela forma de fazer as coisas não estava coerente com as próprias regras, então surgiu um outro movimento, o da chamada ciência. Quando se descobriram, e olha, os primeiros que descobriram os erros da igreja, sabe quem foram? Sabe quem foram? Eu sei que aqui não tem ninguém católico. Tem espiritólico. De semana espírita, no domingo vai na missa porque é católico. Não tem problema. Mas sabe quem que descobriu os primeiros grandes equívocos da igreja? Os padres. Os próprios padres. Os filhos. Não é seu filho que fala para você, olha, seu mentiroso, você falou que não pode mentir, você está mentindo. Os padres eram os únicos que estudavam. Quando o mundo ocidental ruiu e instalou-se a ignorância da Idade das Trevas, as únicas instituições que existiam como um conjunto hierarquizado e harmonizado eram os conventos, as instituições religiosas, que recolheram todos os livros. Os livros ficavam armazenados nos mosteiros, que era coisa de padre ler. E então, os padres, que eram os únicos que liam, os únicos que estudavam, eles detinham até então o único recurso capaz de transformar a ignorância em conhecimento. E começaram eles, porque naquela época, você só estudava se entrasse para a igreja. Qualquer um que quisesse tirar um diploma, e olha, já existiam universidades da Idade Média. Se não me engano, a Universidade de Salamanca, na Espanha, data de 1200 e alguma coisa. Em 1200 já existiam universidades na Europa.
Mas antes disto, para você estudar, todos que quisessem desenvolver um pouco a intelectualidade não podiam ir na Saraiva e comprar um livro lá. Vou sentar aqui para pegar um livrão aqui com essas iluminuras bonitas que eu vou ler. Não, não existia livraria, não existia editora, não existia máquina de imprimir. Eram livros copiados à mão, eram raríssimos. E por isso, guardados como verdadeiro tesouro. Para você ter acesso a isto, você tinha que saber ler e escrever, coisa que é básico. E que a maioria da humanidade naquele período não sabia ler e escrever. É algo muito parecido com mexer em computador hoje. Ai, não fala isso que já me arrepia os cabelos. Eu não posso nem passar perto daquele negócio cheio de botão. As pessoas de uma geração um pouco mais antiga, elas não dão nem bom dia para a CPU, para o monitor. Não sabem nem o que é isso. E olha, elas têm até pavor ou trauma, porque se apertar um botãozinho, pode ser que o mundo acabe. Porque a pessoa não entende o código, não sabe como funciona. A maioria das pessoas em países como o nosso, e em muitos países da Europa, a maioria é quase analfabeta. A mesma coisa que era a humanidade na Idade Média. Então, para você estudar, para você ser mais um pouquinho do que o zero a zero, você tinha que aprender ali a escrever, e às vezes para fazer isso só entrando nessas estruturas. Então os padres começavam a sua vida intelectual jovens, iam sendo educados pelos próprios padres, tornavam-se aqueles que estudam e tinham vontade de descobrir as coisas, iam ler. E aí viam que um livro fulano de tal lá em outro lugar falou, outro trouxe um livro lá da África, outro trouxe um livro com outras línguas diferentes. Você então ia recebendo aquele caldo de cultura. E os primeiros padres que descobriram coisas estranhas que não batiam com a tradição da Bíblia foram os padres mesmos, os oriundos da igreja. Lembram-se da experiência da ervilha? A ervilha, vocês todos na escola estudaram as leis de Mendel. Ervilha lisa, ervilha rugosa, não é? Lembram disso? Faziam a combinação, a ervilha verde, a ervilha amarela, a casca lisa e a casca rugosa. E então Mendel estudou isto e descobriu a lei básica das combinações genéticas. Não é? Azão, azinho, o dominante, o recessivo. Lembram disso ou não? Vocês também não foram na escola, né? Analfabetos. Ou foram, mas nessa aula estavam roncando, que nem estão aqui, não é? Adormecidos. Quem tem olho azul é recessivo ou é dominante? Recessivo. Tem necessariamente nos cromossomos que determinam a cor do olho, os dois cromossomos pequenininhos. Não é? Por quê? Porque a combinação azão e azinho, o azão domina o azinho. Ou seja, só dá chance para o azinho quando for azinho com azinho. Já que os cromossomos são colocados em pares. Quem tem olho claro, herdou um cromossomo azinho do pai e um cromossomo azinho da mãe na área da cor do olho. Então, não é dominante, porque se tivesse algum azão, dificilmente ele seria olho claro. Pode acontecer, mas seria muito difícil. Porque se o pai é A grande, e a mãe é A pequeno e A pequeno, quando os dois se relacionam e trocam cromossomos, o pai vai sempre fornecer A grande. Porque as duas opções dele é de A grande. E se o A grande domina, e o A grande dá a cor de olho castanho, não adianta você misturar o A grande com o A pequenininho. A cor do olho vai ser castanho. Mesmo que a mulher tenha olho claro. Agora, se o marido dela, ao invés de ser azão na cor do olho, ele for azão azinho, ele é castanho, porque o A predomina. Mas ele é o azinho. Se a mulher dele for azinho, tá vendo?
No relacionamento, na troca de hormônios, de cromossomos, pode acontecer que os filhos deste casal tenham olhos castanhos ou olhos claros. Por quê? Se o marido mandar o azão, a mulher só pode mandar o azinho. Vai ser que cor? Castanho. Mas, se o marido, ao emitir a mensagem cromossômica, ao invés do azão, enviar um azinho, a mulher tem azinho. Então, junta os dois pequenininhos, vai dar olho claro. Estão lembrando dessa aula lá na colegial? Mendel estudou isto e ele descobriu essas relações. Azão, azinho, azinho, azinho. Ele percebeu que a ervilha rugosa e verde era dominante sobre a ervilha amarela de casca lisa. E ao fazer essas combinações, ele percebeu uma proporcionalidade de quantas nasciam com casca verde e rugosa, que era a maioria, praticamente 3/4, e 1/4 que nascia de casca amarela e lisa. Mais ou menos foi essa a experiência dele. Agora, este cara, com isto, ele estava afrontando a Escritura, que diz que Deus define as coisas como Ele quer, que nasce quem Ele acha que deve ser de olho azul, olho castanho. A Escritura dava a Deus essa potencialidade. E o tardo Mendel resolveu estudar as ervilhas. Por que ele foi estudar a ervilha? Por quê? Porque Mendel era padre. E provavelmente cozinheiro lá do convento onde ele morava. E não tendo lá muita coisa para fazer entre um almoço e a janta, ele ficava lá tomando conta das ervilhas. Eu não sei se ele era cozinheiro, tá? Não é certeza. Mas ele era padre. E ele então foi dedicar a estudar isso, porque ele leu em certos manuais ou em certos livros que as coisas funcionavam de um jeito diferente. Ou seja, não só Mendel, mas Mendel e vários outros começaram a perceber que raciocinando, testando, fazendo experiências, o resultado você encontrava e nele você descobriu uma lei. E se existe uma lei, você pode refazer a experiência que essa lei se confirma. E se existe uma lei, isso suspende a vontade de Deus. Ou pelo menos dá uma outra interpretação a essa vontade, o que era uma afronta para a igreja. Então no primeiro momento o que fez a igreja? Cala a boca aí, senão eu mato você. Vou te excomungar, você vai para a fogueira. Mas aí a coisa foi ficando cada vez maior. E então os astrônomos, e os que eram aqueles que estudavam os astros, padres, clérigos, foram para a fogueira, tiveram que se retratar e assim por diante, até que chegou um momento em que rompeu-se a ciência e a fé, como duas inimigas. Porque naturalmente a fé não queria perder o seu espaço, não queria perder o seu poder de ser a representante de Deus. E se de repente alguém, usando o raciocínio, descobrisse que aquelas coisas não foram Deus que fez aleatoriamente, como a igreja dizia, poxa, então a igreja, esse negócio aí não é bem assim, né? Não é bem assim a questão que a igreja está querendo. Por isso está querendo matar todo mundo. Por que ela não fez um grande concílio e disse, bom, então vamos fazer um grande estudo, vamos dar liberdade a todos os pesquisadores para que eles possam de verdade saber se é desse jeito. E nós acataremos o resultado. Por que não fez isso? Porque ela não queria acatar resultado nenhum. Para que você vai correr o risco de deixar de ser a representante de Deus na terra? Só porque tem os gaiatos lá dizendo que a ervilha, que Deus não comandou as ervilhas. Não, isso é problema. Vamos acabar com essa oposiçãozinha e aí a gente continua reinando. Mas não foi possível porque era necessário evoluir. A ciência se instaurou pela força das coisas, pelo método da observação. E então, porque a igreja a perseguira, hostilizaram-se. A religião atacando a igreja, ou atacando a ciência, e a ciência atacando a religião. A ciência sendo materialista, lutando contra Deus, este Deus da igreja,
E a igreja lutando contra o cientista, dizendo que ele era filho de Satanás, que ele era isso, que ele era chifrudo, que ele tinha um monte de coisa. Tinha rabo, tinha casco, cheirava enxofre, aquelas coisas próprias da ignorância. Bom, isso levou as pessoas a um grande conflito. E até hoje esse conflito se apresenta. Porque quando nós falamos aqui que o livro Saúde e Ectoplasma, escrito por um cientista da Unicamp, cientista da Unicamp, olha, o cara manja da coisa, bom, inteligente. Aí você fala assim, mas ele é presidente de uma instituição espírita. Como é que combina uma coisa com a outra? O cara é presidente, ele é cientista da Unicamp e ao mesmo tempo reza para Deus? Como se isso fosse impossível. Como se não fosse lógico. Por causa desse resquício de que os dois são inimigos. A fé e a razão. Mas não são. E é graças à doutrina espírita que a gente aprende que não são. Mas não porque a doutrina espírita fez isso, como um ovo de Colombo, mas porque a doutrina espírita revela as mesmas coisas que Jesus revelou. Só que não pelo prisma da hegemonia, não para ser a principal religião da terra, não para tomar conta dos homens e ceifar a sua cabeça se não pensarem como ela, não para proibir que as pessoas estudem, que as pessoas meditem, não, ao contrário, para estimular você a fazer isto. Vá pensar. Não acredite no que nós estamos falando. Vá ler, procure você vai ser capaz de encontrar, porque são leis. Leis que valem para todo mundo. Leis do Espírito. Não são invenções. Não são coisas que foram criadas por homens para ganhar alguma coisa e ficar bem de vida. Não. Então, graças a esta maneira ampla de considerar a fé raciocinada, a doutrina espírita vem trazendo para nós inúmeras aquisições na capacidade de entendimento e conciliando com isto a sua fé com as leis do universo, que continuam a ser a expressão da divindade. E quanto mais você as entende, mais você admira o Criador de todas as coisas. Aí reside o primeiro segredo. Você não está aprendendo para negar Deus. Ao contrário, quanto mais você aprende, mais você se admira da grande capacidade de quem criou todas estas coisas. Mas estamos indo de tal forma neste caminho que não tardará muito, e este muito é relativo, porque este muito pode ser contado em horas, meses, anos, décadas ou milênios. Depende da nossa vontade de acelerar o passo. Mas chegará o dia em que não será mais nem um pouco difícil nós percebermos como funcionam nossas ações mentais através das vibrações que emitimos nas outras pessoas. E é muito bonito porque hoje a ciência já está descobrindo esses processos. Antes o cientista fazia de tudo para negar as verdades da fé. E o religioso fazia de tudo para desconsiderar o cientista. Hoje não. Hoje já existe uma ciência que está buscando entendimento destas coisas, unindo-as umas com as outras. Unindo-as. Vocês conhecem rádio, não conhecem? Vocês têm em casa um aparelho de rádio. Existe uma emissora que emite. E o seu rádio capta. Alvorada, por exemplo. Alvorada FM. Mas não está pegando, seu André, na minha casa agora, não está pegando mais. Nós não temos culpa que alguém enfiou uma outra emissora com outro transmissor mais potente por aí e está falando de Jesus do jeito dele. A nossa continua funcionando na mesma potência e tudo. Só que as emissões de onda, uma empurra a outra, né? O Sansão e o Davi e o Golias ficam ali, né? Então, isso é uma coisa que não é da nossa ossada. A nossa ossada é funcionar a rádio como melhor a gente pode. Mas, voltando a um aparelho de rádio, vocês sabem o que é que determina cada frequência da rádio? A rádio tem 94,7, por exemplo. Esse 94,7
ela emite um sinal de onda que sai do transmissor, vai para a antena e cai como uma onda no espaço, com uma determinada vibração, uma determinada frequência. Vocês sabem o que é que define esta sintonia naquela faixa de onda 94,7? Sabe o que é? Alguém sabe? Um cristal. O cristal, ele tem propriedades específicas e dependendo das suas características próprias, ele funciona somente naquela faixa de onda específica. Então, se tem uma outra rádio que tem uma outra frequência, 98,3, o cristal que está dentro do transmissor, que gera esta onda, é de outra dimensão, de outra configuração. Porque ele gera ondas que vão se espalhar naquela frequência diferente da 94,7. Por isso que o seu rádio não pega todas as estações ao mesmo tempo. Você precisa ficar andando com o ponteirinho do negócio lá, né? Antigamente era com o ponteirinho, agora é com os numerinhos que vão passando lá, né? Você tinha que ir para um lado e era... sumia de novo. Porque quando o seu rádio estava entrando naquela faixa de onda, existe uma onda que estava chegando. E ele, naquele momento, a frequência do rádio estava harmônica com a onda que chegava e ele então reproduzia esta onda dentro da sua casa. Se você pusesse um pouquinho para lá, pronto, escapava da onda e já ficava no ruído. Aí você tinha que andar até encontrar outra. Todas estão emitindo ao mesmo tempo, não estão? Todas. Todas as rádios que estiverem ligadas agora na nossa cidade estão emitindo um sinal. Mas o seu rádio pega uma só de cada vez. Olha que interessante. E cada rádio está emitindo com base em um cristal que está dentro do transmissor, que produz esta frequência vibratória de acordo com o número que você está identificando a rádio. Bom, ótimo. Mas o que está falando disso? Ciência, religião, o que tem esse negócio? Sabe o que a ciência descobriu? Olha que coisa interessante. Todos nós temos uma glândula dentro da cabeça, no interior do cérebro. Temos várias glândulas, mas uma específica que é chamada de glândula pineal, ou epífise. Esta epífise, diz André Luiz, que se trata da glândula da vida mental. Esta glândula é responsável pela vida do espírito. Nos médiums, que trabalham já com o processo de mediunidade mais amplo, se você ler o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, você vai ver como ele descreve a epífise no capítulo 2. E vai ver que ele fala que nos médiuns que estão sentados à mesa e estão em oração, a epífise está acesa como se fosse um pequeno sol dentro da sua cabeça. Luminosa, emitindo ondas, emitindo raios, para vibrar e poder captar as vibrações mais sutis do mundo espiritual. Que interessante, mas eu não estou entendendo nada desse negócio que você está falando até agora, do cristal 94,7, 98,3. Que negócio é esse? Sabe o que acontece? Que a ciência descobriu? Quando abriram uma epífise, sabe o que ela tem dentro? Cristais. Pedrinhas. Dentro da epífise. Quer dizer, então, que dentro da nossa cabeça nós temos o princípio do transmissor da rádio. Ah, eu sabia que é por isso que a minha mulher fala sem parar. Ela é uma rádio. Ah, e o meu marido é um fofoqueiro de marca, ele adora ficar conversando. É um rádio que está lá dentro, engoliu um rádio. Não, ele é um rádio. Mas, voltando agora ao que é sério, a epífise possui cristais, que agora a ciência está estudando qual é a função. E está descobrindo que uma das funções desses cristais é fazer a mesma coisa que um transmissor de rádio faz.
emitir uma onda em determinada e específica frequência. De dentro da sua cabeça. Quem aqui, durante alguma oração que tenha feito em sua casa, ou em qualquer lugar, enquanto estava orando, quem daqui sentiu arrepio no corpo, na cabeça, no pescoço? Pode levantar a mão. Este arrepio não foi você que produziu. Não é porque deu um golpe de ar ou alguém abriu a geladeira e veio um vento gelado. Não. É algo que você está recebendo. E por que você não percebeu isso em outra hora? Com tanta facilidade. Porque, em primeiro lugar, você parou no momento e está se interiorizando. E ao fazer isso, você está começando a ativar o seu transmissor. E ao ativar o seu transmissor, você começa a entrar em uma sintonia de ondas que estão ao nosso redor. E estas ondas, na medida em que você se coloca mais aberto na dimensão em que elas estão, elas produzem em nós reações. Uma das quais é esta. É você sentir arrepio no seu corpo. Fruto da ativação dos cristais que você possui na epífise também. E da preparação do seu campo magnético, que ela, com isto, ela ilumina a sua volta. E você pode receber de forma muito mais fácil, como um rádio que pega outra estação. Começa com um chiadinho. Então, quando você está nos arrepios, é que você está começando a entrar no chiado. Os médiuns que já estão há mais tempo trabalhando nisso, eles já passam do arrepio, do chiado e já conseguem captar o quê? A estação. Que é a estação do espírito. Que está querendo transmitir. É uma outra emissão. É uma outra onda para a qual você precisa subir o seu grau para receber este acoplamento. Olha que coisa interessante. Como é que a ciência pode negar a fé e como é que a fé pode dizer que o cientista é um besta? Desculpando a expressão. É impossível falar assim. É impossível considerar assim. É algo que nós precisamos aprender. Que a ciência está se acercando cada vez mais de Deus. E Deus está estimulando os cientistas para que descubram essas coisas. Mas não para por aí. Olha que interessante. Outra experiência. Vocês lembram quando estavam na escola? Eu estou fazendo aqui um... Recordar é viver, hein? Tem umas crianças, uns jovenzinhos que falam, hoje eu vou no centro porque eu não estou a fim de estudar. Vou lá rezar. Já ouviram falar de um senhor chamado próton, um senhor chamado nêutron e um senhorzinho chamado elétron? Já ouviram? Lembram disso? Vocês já, pela coisa assim que já aprendemos, próton e nêutron estão localizados no núcleo. Tem elétron no núcleo? Lá, elétron tem no núcleo? Não. O próton tem carga positiva. O nêutron tem carga negativa. É? Não. Nêutron. Olha, não lembra alguma coisa? Nêutron. Carga neutra. Isso. Já vai dar para fazer o Enem, hein? É pena que já passou. Aí vem o elétron. O elétron está girando ao redor do núcleo. E a carga do elétron é negativa. Todos os elétrons têm carga negativa, certo? Sem exceção. E os elétrons giram alucinadamente em volta do núcleo. Existem alguns átomos que têm apenas um elétron girando. Outros têm mais elétrons. Na primeira camada, assim chamada, aquela que está mais perto do núcleo, os cientistas descobriram que só cabem ali quantos elétrons? Quantos? 2. Só é possível 2 elétrons estarem ali girando em volta do núcleo, porque é tudo mais apertadinho, né? Imagina. Não dá, porque é muita correria. Então o espaço é menor. Mas nas camadas sucessivas,
você vai ter mais elétrons girando em torno do núcleo. E existem várias camadas. Como se fosse uma cebola. Tem o núcleo e as diversas camadas onde estão as diversas nuvens de elétrons. Agora, veja só que interessante. Cada elétron, que é negativo, ele se move em um determinado sentido. Ele gira. Isso a ciência, a física, chama de spin. S-P-I-N. Spin. O spin do elétron, que tem carga negativa, ele pode ser uma setinha indicando para baixo ou uma setinha indicando para cima. Para baixo ou para cima. Significando com isso que o elétron está girando assim, para baixo, ou está girando assim, para cima. Certo? O elétron, não é? Aí, o que a ciência descobriu? Coisa interessante. Se você pegar dois elétrons, e você colocar pertinho um do outro, isto significa, na linguagem científica, correlacioná-los. O que está girando nesse sentido, para estar junto desse que está girando nesse sentido, eles precisam necessariamente ter spins diferentes, como se fosse uma engrenagem. Se você tem uma engrenagem que gira assim, uma outra engrenagem cheia de dente aqui, dá certo se ela girar assim, no mesmo sentido? Ó, o que vai acontecer? Uma gira para cá, a outra gira para cá. Eles vão serrilhar-se, vamos dizer assim. Para que um elétron tenha um spin negativo deste jeito, e o outro esteja perto dele, ao fazer isso, o outro tem que girar neste sentido. Para que essas coisas, como se fossem engrenagens, possam funcionar em harmonia. Então, um gira assim e o outro gira assim. Aí eles se entendem. Tá? Por quê? Porque é fácil de entrosar. Um com o outro. Então, os spins, um tem que ser nesse sentido e o outro tem que ser nesse sentido. Nesse sentido aqui. Para que eles se entendam. Aí vem a ciência e faz a seguinte experiência. Você pega esse átomo, ou esse elétron que está girando num sentido. Tem o outro que foi correlacionado com ele, foi posto pertinho e começou a girar no spin invertido. Um está para baixo, outro está para cima. Você pega este elétron e leva ele lá para São Paulo. Cidade de São Paulo. Esse aqui ficou em Campinas mesmo. Esse foi para São Paulo. Não existe nenhum fiozinho entre eles. Nenhum fio invisível de cabelo, nada. Em laboratório já fizeram essa experiência. E isso sempre acontece. É também da lei da física. Este elétron que está girando aqui com este spin negativo, e o outro está girando lá em São Paulo, com o spin positivo, para cima. Se você, aqui em Campinas, modificar o spin deste elétron e fazê-lo virar ao contrário, imediatamente, lá em São Paulo, o elétron que está lá, sem saber como, ele fica sabendo, ele vira imediatamente o spin dele. Continua correlacionado com o que está aqui em Campinas. Então você mudou a direção de vibração do elétron em Campinas, lá o outro que está correlacionado com ele muda também. Você pega então, não, é que é perto, Campinas de São Paulo, 98 quilômetros, 100 quilômetros, dá para sentir alguma coisa vibrando. Você pega esse cara e leva para a Lua. Se você mudar o spin do que está em Campinas, na Lua, no mesmo momento, o spin do outro elétron muda. Se você tirar ele da Lua e levá-lo para Plutão, você faz a mesma coisa e a mesma coisa acontece em Plutão. Se você levar a 1 ano-luz de distância, que é a distância percorrida pela luz em 1 ano, são 300 mil quilômetros por segundo, vezes 60 segundos, vezes 60 minutos, vezes 24 horas, vezes 365 dias.
Você multiplica 300 mil por esse numerão, você vai ter a distância. Se você mudar o spin de um elétron aqui hoje, nesse mesmo momento, ele vai mudar lá onde ele estiver, o spin dele. Puxa vida! Mas tão longe assim, sem nenhum fofoqueiro de plantão levando a informação para ele, na mesma hora, no mesmo instante, como se fosse uma engrenagem que vai aumentando os seus dentes, e eles continuam engrenados, e não importa para onde você leve o daqui, se você mudar a engrenagem, o de lá muda automaticamente. Olha que interessante. Ciência é isso é física. Física das partículas. Lembrando, inclusive, a lei de campo de Coulomb, os que estiveram na escola vendo essa área em eletricidade. Que o campo pode ser infinito e a lei se mantém funcionando. Campos elétricos. Interessante. Aí vamos para a Bíblia. Saímos do laboratório da ciência, agora vamos para a igreja. A igreja no sentido religião. Encontramos versículos em que Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Amai ao próximo como a ti mesmo. Fazei por ele a mesma coisa que você gostaria que ele fizesse por você. Por quê? Pô, mas que o meu próximo tá... Não sei, eu não sou próximo de muita gente. Eu estou muito próximo aqui de quem está aqui no Bezerra, mas o fulano que está orando lá em Hortolândia eu nem conheço. Não é meu próximo. Mas vamos voltar na origem que a ciência atribui ao universo. O universo começou de onde? Diz a ciência atual que de um negócio chamado Big Bang. Uma grande explosão. Havia uma singularidade, chamada assim pela ciência, que é um ponto onde toda a matéria está concentrada em um instante zero do tempo. Não há tempo, não há espaço. Mas uma grande explosão atira tudo e começa a partir de então o universo conhecido. Tanto que os homens estão fazendo esses aceleradores de partículas gigantescos na Suíça, França, nos Estados Unidos, para aprenderem o que acontece no momento do Big Bang. Então, se observarmos isto, vamos entender que em uma determinada fração milionésima de milionésimo de segundo, num primeiro instante em que há explosão, os elétrons estão todos muito perto um do outro. Todos estão correlacionados. Em um determinado momento, todos estão ligados. A partir daquele momento, em qualquer lugar do universo que você altere o spin de um átomo, todos os átomos que estão correlacionados com ele imediatamente mudam também o seu spin, porque estão juntos, numa mesma estrutura, relacionados um com o outro. Fala Jesus, muda o pensamento, perdoa. Perdoa esquecendo. Se você vai fazer uma oração ao pé da igreja e você se recorda que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferenda ao pé do altar, vai e reconcilia-te com ele. Ação mental. Não adianta querer unir-se a Deus se a sua ligação com aquele que é seu igual está desarmonizada. Harmoniza-te com ele. Porque ao harmonizar-se com ele, você se harmoniza com o todo. Porque Deus é ele também. Se você não está harmonizado com ele, você está em desarmonia com o Pai. Porque ele também é o Pai.
Só esse tema dá para fazer 1 ano de palestra. Mas não para aí. Aí alguns cientistas mexicanos, interessados na ação, da interferência dos seres uns sobre os outros, realizou a seguinte experiência. Cientistas, hein? Colocaram um paranormal, um chamado médium, mas a ciência gosta de dar nome diferente, paranormal, em um determinado local, numa cidade, em um laboratório, inserido em uma gaiola de metal, chamado gaiola de Faraday. Uma gaiola que tem a finalidade de neutralizar todas as ondas de rádio eletromagnéticas que estejam em volta da pessoa. Se você entra dentro desta gaiola, eles chamam de gaiola, mas é uma estrutura de metal. Se, por exemplo, a gente cercasse tudo isso daqui com ferro, com determinado tipo de ferro, e ele estivesse interligado, aqui dentro tudo estaria neutralizado. Não entra, você não consegue sintonizar rádio, não consegue ligar, pegar o telefone, telefonar para alguém, ninguém consegue fazer ligação para você, porque não entra nenhuma onda eletromagnética. Ou seja, você está neutro, totalmente. Nem sai, não entra e também não sai, porque o metal capta isso e neutraliza. Aí eles pegaram 10 pessoas em uma cidade a 200 quilômetros de distância. E colocaram em 10 macas, em 10 camas, em um quarto, também dentro de uma gaiola destas, de metal. De tal forma que ali também ninguém tivesse nenhuma influência eletromagnética, nenhuma onda de rádio, nenhuma onda de natureza, nenhuma partícula com natureza ondulatória pudesse passar por ali. E disseram para as pessoas, olha, agora é meio-dia. Do meio-dia até às 6 da tarde, nós estaremos fazendo uma experiência. Mas não disseram que horas ia ser a experiência. Sabiam as pessoas que estariam ali dentro que a experiência poderia acontecer do meio-dia às 6 da tarde. E em cada pessoa instalaram um aparelho de eletroencefalograma. O aparelho de eletroencefalograma, ele capta ondas elétricas que o nosso cérebro produz, em um padrão específico daquela pessoa. Dizem os entendidos que cada pessoa tem um padrão eletromagnético específico, como a impressão digital, não muda. Você não encontra duas iguais na humanidade, é só sua. E fizeram também, no chamado paranormal, a mesma coisa. Puseram ele lá dentro, puseram um aparelho desses para medir as ondas elétricas do seu cérebro. Aí, sem falar nada, porque os outros estavam a 200 quilômetros de distância, apenas haviam marcado o horário em que o experimento começava. Quando foi, sei lá, determinada hora, 1h da tarde, chegaram para o paranormal, que tinha uma característica específica de onda eletromagnética no seu cérebro, circuito elétrico do cérebro, ele tem um desenho próprio. Disseram para ele, está vendo esta fotografia? Cada um dos 10 que estava lá na outra cidade, tinham tirado uma foto da pessoa. Pegaram uma foto, sem dizer nome, sem dizer nada. Sem dizer que os outros estavam lá também fazendo parte da experiência. Disseram para o paranormal, agora você vai pegar esta pessoa e você vai emitir para ela alguma vibração. Não disseram onde ela estava, como ela chamava, o que ela estava fazendo, nada. Você vai, nós vamos medir a ação eletromagnética, a ação do seu potencial elétrico do cérebro na emissão. Ele então se concentrou naquele horário e começou a vibrar. A onda do cérebro dele começou a ser alterada, para se dimensionar um pouco mais intensamente, porque ele passou a concentrar-se na emissão com base na imagem que ele estava vendo. Surpresos, 200 quilômetros de distância, dos 10 que estavam naquela cama, aquele
cuja imagem estava sendo vista pelo primeiro, começou a ter oscilação no seu eletroencefalograma na exata medida, igualzinho o eletroencefalograma do paranormal. Como se o dele se somasse ao do que estava deitado. Todos isolados em gaiolas de Faraday, onde não há ação de energias eletromagnéticas. A emissão daquele homem, com o seu padrão oscilatório, transferiu-se instantaneamente no mesmo horário, sem que ninguém soubesse, e só naquele homem. Os outros 9 não tiveram nenhuma modificação no padrão do eletroencefalograma. Mostrando com clareza que alguma coisa saiu daquele indivíduo e agregou-se ao outro. No mesmo padrão de identidade de eletroencefalograma. Aquele homem tinha o dele, e o emissor tinha o dele. Somaram-se as duas, e os cientistas viram isso nos gráficos. Isso vem em gráfico, impresso em papel, para poderem apresentar as provas. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos orar por alguém que a gente conhece. Você não é paranormal. Você não faz objetos levitarem. Mas o outro paranormal também não fazia. Ele tinha seus circuitos, seus cristais, que ele ativou em determinado instante, que correlacionados pela ação elétrica ou por uma ação que a ciência ainda não entende qual é, transferiu-se para o outro e imediatamente o outro indicou isto, sem saber o que estava acontecendo com ele. Estava deitado. Mas o seu cérebro começou a funcionar de outro jeito, como se uma onda externa estivesse se agregando à onda dele, no mesmo horário. Você não gosta do seu patrão. E todo dia você fala, desgraçado. Bem que ele podia morrer. O que você está fazendo? Seu cérebro está emitindo uma onda. Com direção e destinatário. Específicos. Lá onde ele está, sem saber quem está fazendo isso, mas sem saber o que está acontecendo, ele está recebendo uma carga do que você está emitindo. E esta carga vem com o seu sinal. Uma carga desagradável. Uma carga agressiva. Uma carga que ofende. Uma carga que causa mal-estar. E como vai com a sua ondulação, o subconsciente daquele homem sabe. Ainda que o consciente dele não saiba o que está acontecendo, ele sabe que aquele sinal de onda é o mesmo que o empregado dele, que agora está em casa, mas que amanhã vai estar na empresa, está enviando para ele. Aí amanhã, chega na hora do trabalho, o chefe já olha para o cara azedo, não sabe por quê. Não consigo ouvir a voz desse infeliz. E se tem um serviço ruim para fazer, manda o cara lá fazer. Ele é um arrogante, é um cara prepotente, ela é insuportável. Por quê? Porque nós estamos martelando e recebemos de volta o mesmo tipo de martelada, só que o nosso chefe manda mais do que nós. E então, sem entender direito o porquê, ele usa da sua prerrogativa de autoridade para nos colocar numa situação pior, o que só piora o nosso estado de raiva contra ele. E o que acontece então com a nossa emissão mental? Torna-se pior. Falando de chefe, é muito fácil. Mas falando de parente, falando de companheiro, de companheira, isso nos coloca em um ambiente em que necessariamente temos que ficar
pelo menos 8 horas juntos. Todas as coisas ruins que nós emitimos são recebidas pelos destinatários. Quando Jesus manda a gente perdoar, esquecendo o mal, esta é a explicação sábia, sem precisar fazer todo este discurso que a ciência agora está descobrindo, para você parar de atuar negativamente na direção e na vida de outra pessoa, porque essa pessoa vai sentir que foi você e vai enviar de volta a você a mesma coisa. Se ela estiver em sintonia, invigilante, ela recebe a carga negativa, sente o mal e se prepara para revidar. Agora já pensou, se você fizer diferente? Se todo dia você orar pela pessoa? Se todos os dias você meditar antes de sair, Senhor, aquele meu irmão, aquela minha irmã, que é meu chefe, está passando por algum problema, porque ninguém pode ser tão ruim deste jeito. Abençoa-o. Às vezes é um problema de saúde que ninguém sabe. Às vezes é um problema na sua casa. Ilumina a sua família. Abençoe seus filhos. É uma boa criatura, mesmo que ele não me compreenda, mesmo que não goste de mim. Precisa ser sincero. Porque ninguém ludibria as leis do universo e as ondas que saem de nós. Ninguém. E se você estiver fazendo isso deste modo, esta pessoa não sabe de onde vem, mas onde ela estiver, ela vai receber de você, temperado com o seu sentimento, uma onda perfeitamente identificável nos eletroencefalogramas, que vem do seu cérebro, temperado com o seu sentimento. E então, 1 semana orando, 2 semanas orando, 3 semanas orando, um belo dia você chega e o cara fala assim, "Ô fulano, que bom que você veio. Bom dia para você." Você já pensa, meu Deus, é o fim do mundo, ele vai me demitir. Não! É que você foi vibrando em favor dele, vibrando em favor dele. Ele foi identificando que de você uma onda positiva ia chegar até ele. Todos os dias chegava até ele. E então aquela parede, aquela distância, aquele antagonismo se modificou. Atenuou-se nele ou nela a carga de revolta contra a sua vibração. Porque você fez exatamente o contrário. Jesus nos ensina: perdoai, para que você possa ter saúde, para que você possa viver em paz. E quando fala do Pai Nosso e nos manda perdoar, pedindo a Deus que nos perdoe na medida que nós perdoamos, veja só como isto é a expressão exata deste interrelacionamento. Eu perdoo. Eu emito uma vibração boa para ele, para ela, e quem recebe além dele e além dela é a força cósmica do universo, a quem a gente chama de Deus. Se eu não sou capaz de perdoá-lo, se a minha vibração é agressiva, eu estou dizendo na prece, Senhor, perdoa as minhas faltas na mesma medida que eu perdoo o meu irmão, aquele que me fez mal. Se eu não perdoei, o universo sabe. E está fechado, porque eu não estou aberto. Mas se eu perdoo vibrando deste jeito, a pessoa recebe e todas as partículas cósmicas que estão correlacionadas com ele, igualmente recebem. Eu estava triste. Entendi, pela capacidade da inteligência, que ao ficar triste eu só me destruo. Então não! Alguém me feriu. Se eu ficar abatido, eu só estarei produzindo coisas ruins. Eu vou mudar isto. Mudei o meu spin. A pessoa que me feriu vai receber isso positivamente. E se a partir desse instante, ao invés de ter raiva, ao invés de falar, não, eu nunca mais quero ver aquela pessoa, eu não tenho raiva dela, mas também, olha,
né? Só Deus mesmo para fazer a justiça. Eu não quero que ela sofra, mas também, precisa sofrer um pouquinho. Se nós fizermos diferente disto, aonde ela estiver, a nossa ação elétrica se agrega à dela e produz harmonia, produz uma forma diferente de reagir. E quando o universo sabe que você está vibrando por aquele que te feriu, o universo sabe que você vale a pena. O universo sabe que você é um filho de Deus, à altura de Deus, porque vibra com o Pai, do jeito que o Pai pediu. Por isso é que esta é a única acepção moral da prece de Pai Nosso, é o perdão. Jesus não manda a gente fazer mais nada além de fazer isto. A única coisa que a gente pede na oração de Pai Nosso, moralmente falando, é que Deus nos perdoe do mesmo jeito que eu perdoo quem me fere. Como é que eu posso ferir a Deus, que é o Pai, o Criador de todas as coisas? E como é que Deus tem que me perdoar se Ele é tão gigantesco, tão imenso, imensurável, que vai se ofender com a ofensa de uma formiga? Mas quando eu sou uma formiga, eu tenho uma outra do meu lado, que eu posso feri-la, que eu posso magoá-la, que eu posso matá-la. E se eu faço isso, eu demonstro a Deus que eu sou pior que ela. Então as ofensas da minha ignorância de formiga, Deus não pode relevá-la, porque eu não estou fazendo nada para não ser mais uma formiga. Eu não estou fazendo nada para cortar as minhas garras. Não. Eu estou usando as minhas garras para ferir uma outra formiga igualzinha a mim. Que às vezes mora no mesmo formigueiro, dorme na mesma cama, no mesmo quarto, come na mesma mesa. Porque eu não posso pedir desculpas, porque eu quero ter razão. Se você quer ter razão, você é um arrogante, você é um orgulhoso. Se você só quer ter razão, você não quer amar e não quer ser amado. Você quer um pedestal para que todo mundo diga, lá está o homem que só fala a verdade, tudo que é certo é ele que sabe. Mas se você quer a harmonia, se você quer a paz, você não se importa muito de fazer questão de ter razão. Se disso depender que haja no coração dos outros felicidade e entendimento, você sabe que aquilo é a lei do universo. E você deixa passar. Não estou me referindo a todas as coisas, porque há coisas de princípios que você precisa lutar por eles. Mas eu estou dizendo em posição de cadeira, em colocação de pratos na prateleira, em posição de tapetes no chão, em apertar o tubo da pasta de dente, em abaixar a tampa do vaso sanitário. Nas manias que nos levam às disputas de poder dentro dos nossos feudos, que são as nossas casas. Se eu entender que a minha energia, o meu pensamento bom transforma a cabeça dos outros, pelos bons exemplos, para que eu discutir por uma idiotice? E se eu mudo? Se eu era intransigente, e agora sou menos intransigente, homem ou mulher, não importa. Toda alteração de spin que você faz aqui muda todas as outras partículas que estejam correlacionadas com você no universo inteiro. Meu filho viajou, agora está estudando num país distante. Eu estou morrendo de saudade, eu estou me sentindo deprimido ou deprimida. Você fazendo isso, o que vai estar dizendo para ele, milhares de quilômetros longe de você? Que você está morrendo por culpa dele. Que foi querer aprender, foi querer estudar, foi querer ser uma pessoa melhor, culturalmente falando. E você está aqui, mesmo que ele não saiba pelo telefone ou pela carta, está aqui vibrando. Você fez isso comigo, eu sou sua mãe, te pus no mundo, te dei de comer e agora você foi embora, me deixou aqui sozinha. Para ele, que também sente a sua falta, cada pensamento desse é uma pedrada.
na sua estrutura vibratória. Diferente se você orar por ele. Senhor, eu morro de saudade do meu filho, tenho vontade de tê-lo comigo, mas ele está onde ele precisa estar. Ajuda-o, que ele tenha força, que ele se sinta protegido por mim e por Deus. Ajuda-o. Você está correlacionado com ele. Mude o seu espinho e ele vai mudar também lá. Terá mais força, terá mais coragem, mais otimismo. Sentirá sua voz exuberante e confiante quando falar com ele ao telefone. E vai dizer, puxa, que bom que eu tenho minha mãe e meu pai que me apoiam, mesmo que eu tenha vindo para esse outro lado do mundo. O que nós estamos dizendo para vocês vai acontecer agora. Nós vamos entrar para o passe. Quem vai transferir as energias não são os encarnados, que estão ali para amá-los porque estão vibrando por cada um de vocês, para que vocês sejam felizes. Eles estão mudando o spin que eles têm, porque eles têm problemas, eles também sofrem, eles também têm aflições, eles também têm família, eles também precisam de dinheiro, mas vieram aqui hoje para que vocês sejam felizes. E quando fazem isto, as forças do universo se canalizam, porque lá em algum lugar, em um lugar muito, muito especial, que governa toda a terra, existe alguém que disse que de todas as ovelhas que o rebanho possuía, o rebanho que o pai lhe tinha dado, nenhuma seria perdida. A gente não sabe de onde, mas aqui, onde você está, de lá onde está o Cristo, Ele está vibrando. Porque você e Ele são um só. E essas forças, mais do que um Natal de musiquinha, de estrelinha, de luzinha, essas forças querem que você seja esse Jesus todo dia. Que você ore pelo seu patrão, que você ore pelo seu cunhado, pela sua cunhada, pelo seu irmão, por aqueles que te ofenderam, que você ame a cada um deles, para que você seja digno de ser filho de Deus, porque o Pai não odeia, nem guarda rancor de nenhum filho que tenha. Quando entrarem na sala de paz, lembrem disso, pensem nisso, abram-se para que esta sintonia de verdade se complete. Muita paz. Obrigado, Jesus, pela oportunidade generosa de estarmos reunidos em Tua casa. Fatalmente, somos aqueles que mais necessitamos. Não apenas do esclarecimento, da vivência, da transformação do sentimento, mas necessitamos compartilhar, conviver, aprendendo a melhorar o nosso modo de ser, transformando nossas atitudes, criando em nós mesmos um ambiente diferente. E assim, alterando a nossa volta, as realidades que pulsam de nós mesmos, fazendo com que o universo se transforme, com que as coisas belas se multipliquem, fazendo com que a nossa atividade interfira positivamente na atividade dos outros. Às vezes nos sentimos impotentes diante dos escândalos, diante dos desmandos de criaturas que nós pensamos precisavam dar exemplos. Mas muitas vezes nós mesmos nos ocultamos à sombra
dos mesmos equívocos, em dimensão menor, em âmbito mais reduzido. Por isso, Senhor, se nós estamos querendo que o mundo seja o ninho de amor, a fim de que deixe de ser um espinho de dor, que nós aprendamos a transformá-lo a partir de nós mesmos, atuando de forma a cobrar em primeiro lugar no nosso modo de ser, e quem sabe pelo exemplo que cada um puder oferecer, mais e mais criaturas se agreguem, e um dia, voltando a acreditarem na base sólida dos princípios do Espírito, da justiça, da bondade, da verdade, esta grande revolução que nascerá de cada pessoa venha influenciar a multidão que tiver olhos de ver e ouvidos de escutar. Isso, Senhor, precisamos aprender. Temos ido à igreja para criticar os que não vão. Temos lido livros para vestir a carapuça naqueles que nós achamos que deveriam ler. E muitas vezes nos esquecemos de que a igreja é para nós, de que o livro é para nós, e que se a gente não fizer bom uso, de nada vai adiantar criticar o mundo que nos cerca. Por isso, Senhor, escuta a nossa canção, mas faz a gente também escutar, porque a nossa própria voz vai cantar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto
te ajudá-lo a te